Bom dia, meus amigos do Facebook. Bom dia, amigos do YouTube, amigos do Instagram. Eu acabei de fazer uma live no Instagram só sobre direito. Você assista que é bom. Falei de queixa-crime pública e queixa-crime privada, tá bom? Aí você vai aprender o que é uma queixa-crime. Ô, João Vitor, faz um favor de desligar esse som aí, por favor, meu filho. Ó, eu sou do Canelo, não, vocês sabem disso, né? Estou aqui com o Bonezeiro Fortaleza, tem jogo hoje pelo Campeonato Cearense. Nós estamos aqui muito bem, 9 pontos, 3 vitórias. Vitória só tomou um gol e fez mesmo 50 gols. Os times estão fracos. O Ceará deslanchou também em cima do Atlético. Foi 6-0, pessoal, lascado. Então vamos ver o Campeonato Cearense. Fortaleza máximo para ser ex-campeão. Aliás, eu queria dizer para a torcida do Ceará e do Fortaleza, eu não engulo a decisão do TJD do Ceará, a Federação Cearense de Futebol, que deu um pentacampeonato ao Ceará em jogo de bola de pano de 1914 a 1919, quando não tinha liga, não tinha federação, não tinha nada. Então o Ceará tem 45 títulos, menos 5, 40. Fortaleza tem 46 em campo. E ele é para ter só 45, porque ele ganhou no campo com o Luizinho das Arábias e o Fortaleza tinha botado um advogado na ação proposta pelo Ceará, entendeu? E eu vi que um cidadão lá perdeu a ação, foi julgado, o Ceará ia ganhar o campeonato em 87. Eu ingressei com apelação, fui para o tribunal, fui até Brasília do STJ e eliminei essa sentença, inclusive ganhei meus honorários, né, pessoal? Ganhei, sabe quem? Do querido vovô Ceará Sporting Clube, viu? Isso foi em 2002, quando meu amigo advogado, doutor Luiz Atla Holanda Bezerra, era o presidente. Eu me lembro que um dia, o Marcelo disse, eu estou com mandado de penhora, seus honorários, o que eu faço? Isso foi uma sexta-feira. Digo, domingo tem jogo Fortaleza Ceará, você vai lá, na hora do bordeiro, você pega 8.800 reais daquele, tem 2002, 2001, sei lá. Aí, eu só quero 8 mil, o resto é seu. Falou a justiça, não era propina, não era corrupção, eu dei porque quis. Aí chego lá, o ato, então eu vou nomear bem a penhora, não tem nada a ver, eu quero o dinheiro. Aí o São Justiça passou lá em casa, me deixou meus 8 mil, entendeu? E comeu o dinheiro. Atila, doutor Atila Bezerra, você é candidato a vereador. Eu votei em você na vez passada, você foi eleito, foi secretário da Câmara Municipal, entendeu? E eu tenho 84 anos, vou votar de novo. Vou votar. Não, essa conversa é só um preâmbulo aqui da nossa brincadeira. Olha, pessoal, vamos fazer aqui só um retrospecto de uma coisa. O nosso querido Jair Bolsonaro, quando ele era candidato, todo mundo ouviu isso. Está nas redes sociais ainda. Mataram o Celso Daniel. Ele falou lá. Mataram Toninho do PT. Mataram 7 testemunhas, não sei quem mais. E eu, será que vão me matar? Pessoal, parece que ele estava adivinhando, né? E até agora não descobriram quem mandou matar o Bolsonaro e ele não morreu. Pior é que o Adélio Bispo de Oliveira, ele foi declarado lobo solitário pelo delegado federal da Juiz de Fora. Hoje o mesmo delegado petista que está como componente do quadro da Polícia Federal do Ministério da Justiça. Tá bem? Agora vocês vejam o que é perseguição velada
querem destruir a democracia toda, que já destruíram por hora. O Brasil vai se levantar, porque o nosso povo, como diz o hino nacional, é um povo forte, entendeu? Os brasileiros patriotas não toleram essa exclamação do PT. Comunismo, ditadura da toga, ditadura do Congresso Nacional, ditadura do Poder Executivo. E eu digo isso porque a Globo, que vivia todos os dias esculambando o Bolsonaro, e todo dia, uma vez por outro, um dia, outro não, era o Randolfo Rodrigues querendo processo contra o Bolsonaro. Meu amigo, como é que o Bolsonaro tinha e tem tanta saúde para aguentar essa exclamação permanente que acontecia contra ele? O cara vai subir a rampa com a bolsa de colostomia, negócio da facada que ele levou. Aí esse Lula dizer que é muito duvidosa essa facada. Aí lá vem a morte dessa Marielle Franco. Todo mundo era Bolsonaro. Agora descobriram. Domingos Brazão do PT. Foi o autor do mando, o mandante da morte dela. Aí andaram calando mais. Como se isto não bastasse, quando se falou que o Carlos Jordi, deputado federal, ia ser candidato e vai ser eleito prefeito de Niterói, invade a casa dele, invadiu. Meu amigo, não se pode conceber que se mantenha um inquérito aberto permanentemente com um só relator, que é acusador, é vítima, é tudo, Alexandre Moraes. Aí, depois descobriram que as imagens que diziam que ele incentivou o 8 de janeiro, que foi uma farsa montada pelo PT, essas imagens eram da posse do Bolsonaro na presidência da República. Aí vem isso uma semana, logo mesmo uma semana, pá, Alexandre Ramagem, Michel Temer comprou software lá do Israel, acusaram da bisbilhotando os inimigos. Meu amigo, isso é ridículo, sabe por quê? Primeiro, um cidadão que estava todo tempo ameaçado de morte, tudo, essa exclamação toda, uma facada mortal, ele tinha mais é que descobrir e guardar para si próprio aquelas pessoas, podiam ser pessoas de qualquer poder, que estavam fazendo algo contra ele. Aí, houve alguma consequência nessas supostas bisbilhotagens? Não houve. Não houve. Aí acusaram o Bolsonaro agora de ter importunado uma baleia, essa tal de Daniela Lima, que era da CNN, agora é da Globo. Isso é uma mulher sem vergonha, mais nada. Olha bem, lá vem o quê? O excesso de buraco no orçamento. 230 bilhões. Aí descaradamente esse sujeito, Fernando Haddad, que nunca foi nada a não ser um poste para o cachorro Lula mijar, dizer que diminuindo 93 bilhões de precatórios pagos, calote do governo passado. Aí eu pergunto, ele bota 93 bilhões, por que ele botou 56 bilhões que o Bolsonaro deixou de lucro, de saldo credor? Precatório, pessoal, não depende de governo. Precatório, sabe o que é? O precatório é o resultado de uma ação proposta por alguém contra uma repartição pública federal. Como é? É assim. Eu, por exemplo, eu recebo precatório de vez em quando. O precatório, ele é o resultado de uma condenação da União Federal, por exemplo. A União vai condenada, o juiz manda fazer o cálculo e manda o requisitório ao tribunal.
O artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, ele diz que quando a dívida é implantada no orçamento da repartição devedora, até o dia 1º de julho de um ano, tem que ser pago no ano seguinte. Então, quem tem precatório, que é o crédito que você tem contra o Unisc, todo ano tem isso, todo ano. Esse do Bolsonaro, eu passei 3 anos recebendo precatório de cliente meu. Aí ele deu calote, não. Isso é resultado de muitas condenações da União Federal. Bom, aí houve 2 aspectos que modificaram os artigos 101 e 102 do ADCT. Inclusive eu tenho 1, 2, 3, 4 precatórios para receber do tribunal, tudo no ponto de pagar precatórios antigos. E o juiz auxiliar, eu digo, não me convenço na ideia de Vossa Excelência, segundo a qual tem que dividir esse precatório para ser pago em tantos anos, tanto por ano, porque o artigo 100 não sofreu uma só alteração sendo do mandamento constitucional. Bom, quando é agora, eu tinha, olha a sabedoria do Lula, eu tinha 2 pequenos precatórios lá de Recife, do TRF daqui do Tejão, originários de vara da Fazenda Pública Federal de Fortaleza, uma de Xadrão de Fortaleza. Aí, surgiu um boato, a Justiça Federal está pagando. Eu correndo lá, que eu doido por dinheiro, que estava liso. Cheguei lá e disse, não, doutor, vai pagar só em maio ou junho. Mas bem, de repente o Supremo Tribunal Federal, que quando não decide politicamente, decide bem, diz que tinha que ser pago de acordo com o parágrafo 5º do artigo 100. Todo precatório implantado até o dia 1º de julho de 2022 tinha que ser pago no exercício de 2023, no dia 29 de dezembro, último dia útil do ano, sexta-feira. Corre lá, pessoal, um monte de gente da Justiça Federal, da Caixa da Justiça Federal, recebendo. E lá no precatório do Estado, ninguém falou nada. O Estado aqui, sob o comando do PT, também está aí. Aí ontem eu fiz um requerimento para uma velhinha que mora no Rio de Janeiro, que o precatório dela recebeu um tostãozinho. Aí eu pedi para pagar o resto de uma vez, e rápido, porque a Justiça Federal, ela sentiu que não cumprindo a decisão do Supremo, seria o quê? Artigo 319 do Código Penal, prevaricação, mandou pagar todo mundo no último dia do ano. Eu digo isso que eu sei, posso provar, eu tenho. É só entrar no TRF, daqui do TRF, 5.jus.br e pedir para abrir os precatórios, você vai ver lá, todo mundo foi pago no dia 29 de dezembro. E o Estado não pagou nada, nada. Ninguém ouve falar nisso. Aí eu botei lá na minha petição de ontem, ao contrário das decisões de Vossa Excelência, conforme foi dito várias vezes, o Supremo decidiu, são 128 laudas das 2 decisões do Supremo Tribunal Federal. E o pior é que eu tenho uma petição minha lá, pelo menos, Excelência, dizer qual o dia que vai pagar essa parcela. Nunca houve despacho, eles estão dando banana para o povo. Infelizmente, alegam morosidade por causa do acúmulo de trabalho. Não, pessoal. É falta de organização, porque o dinheiro dos precatórios está todinho em um Banco do Brasil de Brasília. Eu ainda não tive sorte também, que um pouquinho que veio para mim de um precatório, a minha conta da Caixa Econômica mudou para um número diferente. Mesmo assim, os juízes estaduais mandam depositar nela ou na que estivesse substituído. Eu nunca deixei de receber, eu da confiança não troquei. Aí veio lá o ofício, a conta não existe, eu dei a conta não, vai daqui, por despachar, estou me ano nisso. Aqui a morosidade é rainha de todos os processos judiciais. Não adianta você dizer assim, eu sou idoso,
protegido pelo artigo 1048, inciso 1º do Código de Processo Civil. Idoso com mais de 60. Ainda veio o artigo 3º da lei do Estatuto do Idoso, que é a Lei 12.741, 10.741, de 2005. Aí, a Lei 13.466/2021 deu uma redação espetacular ao artigo 3º do Estatuto do Idoso, dizendo que o idoso com mais de 80 anos tem prioridade especial. Aqui, meus amigos, a gente fica triste. Eu estou dizendo aqui com desabafo. Existem 2 embargadores aqui, graças a Deus só são 2. E um deles, o nosso Código de Processo Civil, no artigo 1019, inciso 1º, diz que no agravo do instrumento só pode pedir uma tutela para suspender o ato supostamente ilegal. Aí botou assim, por questão de prudência, deixo de suspender os efeitos do ato X. Aí eu me deu raiva de dizer assim, essa palavra prudência não está na lei, excelência. E você, se tem prudência para favorecer fulano, tem prudência para prejudicar ciclano. Disse isso. Porque é o seguinte, vou explicar para vocês. Nós temos o artigo 80 do Estatuto do Idoso, que ele diz, qualquer que seja o idoso, quanto mais que tenha mais de 80 anos, para as ações de alimentos e ações de redução de alimentos ou exoneração, o foro de domicílio é o do idoso. Olha bem, o artigo 53 do Código de Processo Civil repete a mesma regra do Código do Velho, no artigo 6. Ele define que o foro para as ações de alimentos e outras previstas na Lei de Alimentos, previstas na Lei 5478, de 25 de 7 de 68, é o foro da criança, do adolescente. Lógico, o cidadão lá, o desembargador, que aliás ele é originado do 5º Constitucional da OAB, eu votei nele, ele entendeu que esse artigo está em vigor para todas as classes de pessoas, todas as idades. Mas aí, olhe bem, vou explicar isso em matéria de direito, mas de importância para nós. O artigo 227, caput da Constituição Federal, trata da absoluta proteção à criança e ao adolescente. Essa regra está também bem definida em vários dispositivos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º e outros. É a Lei 8069 de 13 de julho de 90. Vai bem, o Supremo definiu o seguinte: quando existe o idoso, que é o alimentante é o que paga alimentos, e existe um alimentanda, a pessoa que recebe o alimento. E ambos são de maioridade. O idoso está na casa que é de maioridade. E a mulher lá tem 25 anos. Foro da comarca X. O foro competente é o do idoso. Por quê? Porque a proteção é da criança e do adolescente. Aí, infelizmente, por causa desse escorrego, falta de leitura do desembargador, o processo foi para outra comarca. E eu estou lutando porque ele tem que ser devolvido, a menos que, se o juiz lá da comarca disser eu estou competente, aí eu suscito conflito de competência, artigo 66, parágrafo do Código de Processo Civil. Esse conflito, ele vai para o tribunal decidir qual o juiz competente. E é lógico que a suposta necessitada de alimentos, ela não é criança nem adolescente. Nesse caso aí, o STJ define como incompetência relativa. Aí diz,
a menor é protegida quando ela tem menos de 18 anos. Quando ela é emancipada por casamento ou maioridade, aí prevalece o foro de domicílio do idoso. Vamos ver que bicho dá que eu volto a dizer isso. Senhores, voltando ao assunto. Eu entendo que a perseguição que nós tivemos esses fatos aí, ao Bolsonaro, o próximo vai ser o Nicolas Ferreira, já estão lá ajeitando para caçar o Sérgio Moro, aí dizendo, que o Sérgio Moro tal. Isso é ridículo, especialmente porque agora o senhor José Antônio Dias Toffoli, que levou chumbo em 2 concursos para juiz de São Paulo, decidiu, primeiro, dispensou 10 bilhões da multa da JBIF. Dispensou não sei quantos bilhões da Odebrecht. Podia se dispensar tudo, mas a cor de leniência, que não tem nada a ver com o processo criminal, se o Carlos Emílio Odebrecht e o Marcelo Odebrecht confessaram as propinas e quiseram fazer acordo para resgatar, agora essa decisão vai interferir lá nos Estados Unidos, lá na França, onde a Petrobras também fez acordo. Mas o pior é que o Bolsonaro lutava para colocar o Brasil na OCDE e agora a dívida do Brasil está em 6,5 trilhões. Está mais baixo do que a Argentina na posição da ONG Transparência Internacional, que colocou o Brasil no 104º lugar. Ainda diz lá motivos, dentre a corrupção, a nomeação do Cristiano Zanin para ser ministro e o Toffoli dispensando multas. E o pior não é isso. O artigo 66 do Código de Processo Penal diz que a ação civil não tem nada a ver com a criminal. Quando é que vai aparecer um procurador da República, um advogado-geral da União, para propor uma ação de reparação de danos contra essas empresas todinhas, cobrando todo o prejuízo que elas ocasionaram aos cofres públicos, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e os danos civis são imprescritíveis. Também podia aparecer um promotor, até aqui de Fortaleza, para propor uma ação civil pública, mesmo aqui no foro da capital cearense, para exigir que essas empresas pagassem os prejuízos ocasionados ao Brasil. A lei de ação civil pública, ela veio exatamente depois da lei de ação popular. A ação popular, inicialmente foi regida, essa ação popular, pela lei 4717/64, que permitia qualquer cidadão, que hoje existe ainda, qualquer cidadão pode entrar, provando sua condição de eleitor e documentos que justifiquem, pode propor uma ação civil pública contra quem está ocasionando prejuízo à entidade pública. Aí, para contrapor essa lei, ou dar mais amplitude ao direito do cidadão, veio a lei 7437/79, mandando que, atribuindo ao Ministério Público propor ação civil pública com a mesma finalidade. Então, desta forma, a gente ouve aí todo dia. Agora, o pior não é que a destruição ao Bolsonaro e aos bolsonaristas, que eu sou bolsonarista, porque eu não tinha quem votar, a não ser o Bolsonaro, o único que empunhou a bandeira verde e amarela. O que acontece? Eles querem destruir. Na origem, começaram 4 anos, Rede Globo, continua a Globo, aqui a Acolá faz uma criticazinha. Aí, eu ouvi o Nove Dedos lá, dizendo que está em parceria com o Tarcísio Gomes de Freitas para fazer não sei o que lá em São Paulo.
E o Tarcísio agradeceu, mas ele depois disse que... Aí o Lula, ele vai ser candidato à reeleição, que ele agradeceu como fosse um elogio ao Lula. Mas eu vou comandar a eleição para ele ser derrotado quando quiser a reeleição. Isso é ótimo porque o Bolsonaro já está aí, né, pessoal? Olha bem, aí podia entrar uma ação dessa, mas não entra não. Aí vem, quando é agora, existem ministros dos tribunais superiores que devem ser indicados, nomeados pelo Lula. Já disseram nas redes sociais que o ministro Carlos Lewandowski é quem está agilizando as pessoas conhecidas no mesmo time dele, porque o Ricardo Lewandowski é esquerdista. Todos sabem disso. Desde o dia que ele rasgou a Constituição, perante o plenário do Senado, quando dispensou a Dilma e respondeu 8 anos sem função pública. E enquanto o Sérgio Moro foi muito criticado porque foi ser ministro do Bolsonaro, ninguém critica o Ricardo Lewandowski, por sair do Supremo, trocou de lugar com o Flávio Dino. Vocês vão ver que desastre o Brasil vai continuar sofrendo e vai ser muito maior quando o Flávio Dino começar a se ajeitar. Vocês vejam que agora mesmo o Toffoli revogou uma decisão do Cássio Nunes Marques, salvo engano, sobre o negócio dessa Odebrecht. Dizendo que ele era o relator, não sei o que, esse rapaz, nós estamos numa verdadeira exclamação judiciária. Eu não posso chamar isso de poder judiciário o Supremo Tribunal Federal. Não são todos. 2 só, eu tenho certeza que estão cumprindo a Constituição. Aí dizer, não, o André foi ministro, foi advogado da União no governo do Bolsonaro. Ele foi advogado da União, não foi advogado particular do Bolsonaro. E o Cássio Nunes Marques, que era do PT, que foi nomeado pela Dilma no 5º Constitucional para ser desembargador do TRF1, que o Bolsonaro assumiu o risco, colocou lá mostrando que ele, para o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, não tem partido. Então, senhores, nós estamos vivenciando uma coisa horrível e cada vez mais o tráfico de droga, as facções criminosas possuem os seus estados paralelos. É o estado dos traficantes mandando no estado da República. A República está capada com a caneta do Alexandre de Moraes, que não se concebe que se deixe um inquérito aberto para propiciar permanentemente um só ministro está decretando prisão preventiva. Quanto mais que tem jornalista preso preventivamente, Roberto é muito mais de 1 ano preso e nem se fala em dar soltura a essa gente. Enquanto isso, o senhor mesmo de Carlos Lewandowski, alegando, não, foi o Marco Aurélio Melo, alegando o André Durrete, que estava com mais de 90 dias com prisão preventiva, não foi prorrogada, e por isso ele mandou soltar na escalada da madrugada e o André Durrete subiu. Quer dizer, que diabo de justiça que tem uma balança pesando só contra um cidadão, só um cidadão. Só que jamais, senhor ministro Alexandre de Moraes, jamais, senhor Luiz Roberto Barroso, jamais, senhor Gilmar Mendes, nunca vi, nunca na minha vida vi essa coisa igual, momentos depois de mais de 60 anos de atividade forense. Eu quero agradecer a todos e dizer que eu não sou contra o homossexualismo, mas sou contra ensinar
o garoto a ser homossexual dentro da sala de aula, a garota ser sapatão, eu não aceito. E mais outra coisa, a falta de respeito, falta de vergonha desse pessoal do LGBT que vive nas redes sociais incentivando o homossexualismo. Afinal de contas, vergonha não é feita para todo mundo. Quem tem vergonha pode ser o que for, mas não demonstra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu agradeço aqueles que compartilharam e aqueles que assistiram ao meu vídeo. Eu volto no próximo sábado com outra live falando desses assuntos que devem ser do gosto de vocês. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade.